Deus de dia e de noite, como os 24 anciões, os 4 seres viventes, os seres celestiais, que se alimentam da glória de Deus. Sabe, querido, ninguém precisa pedir, pelo menos para a maioria de nós, comer. Não precisa, é nítido, é só olhar para nós, a gente come facinho. Não precisa ninguém pedir para me comer, eu como facinho, eu tenho que me controlar para não comer demais. Agora imagina se essa comida não fosse comida, fosse a glória de Deus. Você adoraria de dia e de noite. E se não houvesse restrição, porque a gente tem que se controlar para aquilo que é bom. A gente se controla para aquilo que é bom. Quem é que não gosta de comer uma pizza bem, sabe, recheada, com muito molho, bem feita? A gente ama. Quem é que não gosta de comer um chocolate? Quem é que não gosta de comer um pudim? Diga aí. Agora você imagina se isso não tivesse restrição. Assim é a glória de Deus. Eles cantam e adoram de dia e de noite, sem restrição, sem restrição. Eles adoram e adoram e adoram, e isso vai alimentando. Essa é a glória dos seres celestiais, e essa também deve ser a nossa glória. A glória de adorá-lo de dia e de noite, a glória de chamá-lo, de invocá-lo, de pertencer a Ele de dia e de noite. Senhor, te adoramos, porque te pertencemos, Deus. E uma quero a ti, e nada mais, canta lá, e nada mais, entrega tudo, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, aleluia. nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais nos nada satisfaz. mais me satisfaz. Nada mais nos satisfaz, Senhor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ontem eu estava conversando um pouquinho com o André, e a gente conversava sobre vida cristã, e eu disse assim: André, para pessoas como eu, como seu pai, como a sua mãe, a gente não aceita menos do que aquilo que se revelou a nós. Então, querida, eu não sei você, mas eu não consigo viver dentro de igreja sem sentir a presença de Deus. Eu preciso que Deus me direcione, eu preciso que Deus fale. Eu não tem como para mim viver sem Deus. Eu vivi 10 anos dentro de igreja em crescimento e sem a presença de Deus. 10 anos onde a igreja estava crescendo, explodindo, amigos verdadeiros, sabe, mais chegados do que irmãos. Era um tempo tão bom. 2009, 2010, 2011, 2012, a presença de Deus não estava mais falando comigo, mas a igreja estava crescendo, as amizades estavam acontecendo, pessoas estavam se convertendo, mas eu estava entrando em depressão, porque para mim não são essas coisas. Essas coisas são maravilhosas, eu agradeço a Deus por cada amigo que eu fiz, por cada vida que eu ganhei, mas o tempo precioso para mim é o tempo da presença de Deus, que Ele fala comigo, que Ele expressa o seu amor. É interessante, deixa eu te contar algo particular. Dia 16 agora vai fazer 6 anos dessa igreja. 6 anos que eu passo por aquela porta do escritório todos os dias e balanço a cabeça para um arco-íris. Todos os dias. É loucura. É pra gente doido. Eu passo eufórico, eu passo com tribulação, ou eu passo com gratidão, não sei, é um dia diferente do outro, mas Ele está ali. Às vezes Ele está para cá, para a bateria, às vezes Ele está acolado, Ele passa para ali, Ele passa para acolá, às vezes Ele está lá em cima da bola dos kids, da bola do verbalizando, e eu passo, olho para Ele, não digo nada, só balanço a cabeça, mas o que está dentro de mim é dizendo assim: fiel Tu és, Senhor.
Fiel tu és, Senhor. Fiel tu és, porque tu permanece nessa casa. Sabe, querido, nunca troque a presença de Deus por crescimento, por finanças, por pessoas. Tudo isso é maravilhoso, Deus vai te dar. Mas a presença de Deus, Davi disse: eu perco tudo, mas eu não perco o Espírito de Deus. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o teu Espírito. O Espírito de Deus permanece em nós. Aleluia. Diga: eu só quero a ti. Só quero a ti. E nada mais. Nada mais. E nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero A ti. E nada mais. E nada mais. nada além. De ti. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Boa noite. Seja bem-vindo a essa casa. Que bom que você está aqui, nessa família. Deus é bom. Amém, igreja? Deus é maravilhoso. E nós o reconhecemos como Deus. Querido, dia 14 tem algo especial para os casais. Teremos o nosso Dia dos Namorados. Mas eu queria que você entendesse o que vai acontecer a partir do dia 14. O aniversário da igreja é dia 16 de junho. Nós vamos transferir a grande festa para o dia da fundação da igreja, o dia que a igreja foi registrada no cartório. Isso não foi dia escolhido por mim, tá? É dia escolhido por lá, pelo pessoal lá que é responsável por isso, os órgãos, e caiu no dia 21 de novembro, que é o dia do meu aniversário, exatamente o aniversário. O Senhor disse assim: toma teu presente. E eu glorifico a Deus, amém, igreja? Amém, amém? É sinal que Deus está num negócio. Então nós vamos transferir para lá, mas não vamos deixar de festejar no dia 16. Claro que será algo mais íntimo. No dia 21 de novembro a gente faz uma grande festa, chama a gente de fora, vamos fazer um negócio legal dentro do Renovação. Mas dia 14, 15 e 16, nós teremos algo íntimo dentro da igreja, tá? Dia 14 vai ser o dia dos namorados, vai ter um momento especial. Dia 15, domingo de manhã, nós teremos uma feijoada, glória a Deus. Queremos fazer um pagode santo, né? Amém, cantores? Amém, ministro do louvor? Pastor, o que é pagode? Eu não sei se é pagode, vamos fazer um negócio animado, um negócio feliz. Para a gente comer a feijoada e fazer uma confraternização. A gente conseguiu um lugar 0800, na verdade o Ítaro conseguiu esse lugar 0800, que foi o último lugar que a gente foi ali no Espaço Nobre. Então vai custar mínimo para nós, né, esses dias. Por quê? Como vai ter a feijoada e também teremos algum brinde, a gente vai estar cobrando dos casais R$25, tá? R$25 dos casais. Eu vou ver quanto vai ficar o individual. Tá bom? Acredito por aí uns R$15 do individual, né? E à noite nós temos o culto gratidão, tá? Dia 16 eu acredito que eu devo fazer alguma live, algo assim, mas já é segunda-feira, eu acho que é melhor ficar com a família. Mas nós teremos 3 programações festivas: casais, confraternização e o domingo à noite. Será um culto maravilhoso. Amém, meu povo? Então, agenda aí, 14 e 15, você tem compromisso. Vamos festejar, para a honra e glória do Senhor, esses 6 anos de igreja ouvir. Amém? Grande foi o Senhor. Dá uma salva de palma para Jesus. Vamos receber o nosso querido diácono Cícero, o Wilgner. Pode vir, Wilgner. Está aqui? Ou já está subindo? Me diga.
Glória a Deus, vamos levantar as mãos aqui. Para esse homem de Deus, marido da Geila, pai da Daça, amém? Glória a Deus, Pai, abençoe teu servo de uma forma maravilhosa, ele possa ser instrumento nas tuas mãos, traz a revelação do que está oculto e escondido, para que a gente possa entender no profundo, isso em nome de Jesus, amém e amém. Amém, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Amém? Coisa boa. Foi me dada uma missão muito simples e fácil. A gente vai estudar Apocalipse, capítulo 4 e 5, 2 de uma vez. Mas se não tenha medo não, que o negócio aqui é mais fácil do que você pensa. Tem umas coisas aqui que você fica, como assim, Jesus? O que é isso aqui? Mas eu confesso uma coisa para vocês, foi um dos textos que eu mais me animei em estudar. Quanto mais eu estudava, mais animado eu ficava. Tamanha é o poder desses 2 capítulos, amém? Eu queria fazer uma oração também da gente começar, ver se meu nervosismo se vai, em nome de Jesus. É uma pressão muito grande você falar do trono do céu. Porque uma coisa é o que você recebeu, outra coisa é como você consegue passar para o outro, né? É por isso que é muito importante a gente sempre, quando recebe um ensino desse, um estudo desse, no outro dia, que o seu devocional possa ser o mesmo estudo. Para quê? Para que você absorva mais, absorva o íntimo que às vezes você não conseguiu no culto. Amém? Mas eu quero fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, amém? Amém, Senhor Jesus, amado Pai. Eu venho a Ti essa noite entregando-me totalmente a Ti. Eu oro para que a Tua presença aqui nesse lugar possa trazer o esclarecimento da Tua palavra, pois é através dela que há o entendimento das Tuas Escrituras. E pedimos a Ti, meu Pai, se revela a nós aqui essa noite. Assim como o Senhor se revelaste a João naquele tempo, se revela a nós. Mostra-nos a Tua face, a Tua grandeza, a Tua glória. Mostra-nos, meu Pai, assim, aquilo que o Senhor tem desejado se manifestar a nós, pelo nome de Jesus. E assim eu coloco diante de Ti a palavra dessa noite, o culto dessa noite. E que cada um aqui possa receber, conforme eu também recebi. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Eu vou começar lendo. Eu quero ler todo de uma vez para vocês entenderem aonde a gente vai estar pisando. Amém? No capítulo 4, verso 1 diz assim, ó: depois dessas coisas, de antemão eu peço que você preste bastante atenção em todas as palavras ditas, pois todas as palavras ditas aqui, ela tem um porquê, um significado, e a gente vai, no decorrer da palavra, saber o porquê de cada coisa, amém? Então, para que você consiga entender e até conectar a outros textos bíblicos que a gente também vai estar conversando. Eu vou tentar ser o mais breve possível, por mais que seja 2 capítulos, eu vou tentar ficar 15 aqui para dar certo, amém? Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e adiante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro.
Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E adiante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Aqui nós cessamos o capítulo 4. Vamos para o 5º, para você ver como nós ainda estamos na mesma cena. No 5º diz, no verso 1: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, assim disse João, né? Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. No 11: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que nele há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra
a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Uau! É muita informação, né? Mas, adiante, irmão, eu quero só trazer um pequeno contexto. O porquê que está escrito dessa maneira, né? Essa figura de linguagem aonde João usava. Mas veja bem, João está num ambiente que ele nunca tinha visto na vida. É a mesma coisa de você pegar um índio de uma tribo que nunca nem ouviu falar que existia outros seres humanos na terra e levar ele para dentro de São Paulo. Deixa ele um dia para ele contar para os outros índios como é São Paulo. Como você acha que ele vai descrever um helicóptero? Como você acha que ele vai descrever uma moto? Um prédio alto? Ele vai usar aquilo que ele tem como a língua que ele conhece. Então provavelmente ele diria que um helicóptero parecia um grande gafanhoto, para tentar expressar o que ele via. Então aqui é João, dentro da realidade dele, tentando passar para nós o que ele via ali, né? Então a gente vai agora aprofundar-se mais em cada detalhe. Eu pretendo muito não me aprofundar muito. Eu quero dizer para vocês que o estudo de hoje é só a ponta do iceberg. Tem muito, muito, muito mais a ser aqui estudado e aprofundado, né? Então vamos lá. Olha, qual é a mensagem central de Apocalipse 4? A mensagem central de Apocalipse 4 é o trono. Ela gira em torno do trono. Ela fala que existe um trono firmado no céu, aonde existe um Deus que ele é inabalável. Aonde ele está firmado não tem erro, não tem o caos, não tem nada. Ele é o retentor de toda a glória. Ele é o do ontem, o do hoje, do amanhã e o da eternidade. Então é isso que Apocalipse 4 quer nos passar, que o rei está assentado no trono. E é muito interessante, porque quando a gente pega um texto desse, a gente tem que fazer algumas perguntas para ele, para que a gente consiga se aprofundar mais. Que perguntas são essas, Cícero? Primeiro, você precisa saber quem fala e para quem está sendo falado. Como assim? Aqui João está falando para alguém, amém? Para quem João está falando? Para as 7 igrejas. João aqui, ele está ainda falando para as 7 igrejas. E também temos outro personagem que é Jesus, que chama João a vir e adentrar aos céus e relatar aquilo que ele vê. Mas por que, Cícero? Por que isso acontece, né? Por que isso acontece logo após dele ter passado as cartas? Que é outro ponto interessante. O que seria? A outra pergunta, qual é o contexto imediato que isso está acontecendo? A partir de que ponto isso começa a acontecer, né? Antes de que isso está ocorrendo. Então, quando você pega lá no verso 1, só para a gente ter aqui uma pequena ênfase, no capítulo 1 ele diz assim, ó, a revelação de Jesus Cristo que Deus, no 4 melhor, né? Saudações. No 4 diz, ó, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano sobre o rei da terra. Então aqui, acho que é mais em cima, que ele fala que ele vai escrever as 7 igrejas, né? E algo bastante interessante é você entender que a revelação por completo, ela acontece em alguns episódios. Primeiro veio a voz, que ele fala aqui, ó, no princípio, a voz que eu tinha ouvido no princípio. Que voz era essa? Jesus. Então aqui temos outro personagem, Jesus. Então qual é o princípio imediato? Logo após dele escrever para todas as igrejas, certo? Então ele vai e passa isso daqui. E a primeira pergunta é, quem é que fala no princípio? Jesus. Falando comigo como uma voz de trombeta, né? Como trombeta. Que isso aqui está representando a autoridade de Jesus. Não mais o Jesus do Getsemane, não mais aquele Jesus do corpo que não estava glorificado, mas um Jesus já glorificado. A voz já não era mais a mesma, a voz era uma voz glorificada. Era por isso que João ouvia daquela maneira.
né? E ele fala, ó, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas, Cícero? O que ele escreveu nas cartas. Que coisas são essas? Depois de todo o sofrimento, depois de toda tribulação, depois de todo o caos, depois de tudo isso, algo deve acontecer. O que é? É entender que o trono do Senhor ainda continua inabalável. Nada do que acontecesse com as 7 igrejas ia abalar o trono do Senhor. Amém? No verso 2 diz, ó, mediante mim vi tomado pelo Espírito, e adiante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Em algumas traduções a gente vai ver a palavra firmado, né? No céu havia um trono firmado, mostrando ali Jesus, mostrando um Deus inabalável, mostrando um trono que não está vazio, que existe alguém assentado naquele trono, alguém que não cessa, que não cansa, que não dorme. E vamos lá, vamos dar continuidade. É muita coisa, muita informação, gente. Parece uma coisa de doido. No verso 3, é muito massa, porque ó, no verso 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. E aqui nós entramos numa pergunta: por quê? Por que que João consegue descrever o trono de Deus dessa maneira? Porque para ele, é como eu falei para vocês, o que ele conhecia como algo mais brilhante, mais esplandecedor, mais belo, que tivesse significado de poder, autoridade, misericórdia, honra, pureza, eram essas pedras. Então você tentar me explicar uma visão do céu, você vai usar, cara, é tipo um xenon de 40 mil lumes. Tá doido? Não dá, é algo que você não consegue olhar fixamente, né? Então ali João descreve o trono do Senhor como jaspe, né? E na antiguidade o jaspe era uma pedra muito preciosa e translúcida, muitas vezes com aparência de cristal ou diamante. Simbolizava pureza, santidade, esplendor e transparência da glória divina. Já o sardônio, ele simbolizava o juízo, zelo ardente de Deus, santidade que consome o pecado, amor intenso ou justiça retributiva, né? A gente vê isso, é muito interessante, quando você começa a estudar, você vê essas pedras sendo faladas, você vai ver ainda essas pedras sendo citadas ainda mais lá na frente. A gente vê isso no Velho Testamento, em Êxodo, quando o manto sacerdotal tinha essas pedras, né? Às vezes, muito interessante, né? Um dia eu me perguntei: Senhor, por que o Senhor colocou em Êxodo ali tanto detalhe? Porque se você prestar atenção, é muito detalhe, né? A forma que o templo era feito, a posição que era feito, como era feito, sabe, tudo. Aquilo, eu comecei a ler aquilo, eu ficava, meu Jesus, não acaba mais não. É detalhe demais. E eu fiquei me perguntando por que tanto detalhe, né? Aí quando você vem para Apocalipse, começa a juntar as coisas. Porque o que Deus falava para Moisés ali, assim, olha, o que vocês estão montando é uma representação do céu, do trono celestial. Então, o que vocês fazem aqui é como se fossem os 4 seres viventes fazendo, dando honra, louvor e glória. Era tanto que em algumas passagens bíblicas fala que quando o sacerdote estava em pecado e ele ia entrar no lugar santíssimo, o que acontecia com ele? Ele morria. Em alguns casos tinha que botar uma corda no pé do sacerdote, porque se ele demorasse muito tinha que puxar o cadáver do homem, né? Então, para você ver, tamanha era a conexão entre o céu e a terra. Amém? A gente vai ver isso também lá em Apocalipse, como eu falei, né? Aí ainda na parte 3, na parte B, a gente tem um arco-íris, né? Parecendo uma esmeralda, circundava o trono. E eu te pergunto, por que desse arco-íris? Qual é a lógica do arco-íris? E lógico, você vai pensar, vai logo fazer a menção a Noé. E era justamente isso que Deus estava passando ali para João. Que o trono dele é um trono firmado em aliança e misericórdia. Porque era isso que representa o arco-íris, a aliança que Deus tinha feito com Noé naquele tempo, né?
No 4, a gente vai ver algo muito interessante também, que ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Aí eu te pergunto, quem eram esses 24 anciões? Por que está de branco? Por que coroa? Será ele anjos, querubins, serafins? Quando você vai estudar, você vê que é uma representação da igreja do Senhor. Como assim, Cícero? Alguns estudos mais coerentes entendem que esses 24 anciões é a representação das 12 tribos, juntamente com os 12 apóstolos, que vai dar a questão do judeus e os não judeus, os gentios salvos, aqueles santos que se separaram e os que já eram ali da linhagem do Senhor. E é muito interessante porque quando você começa a ver outras teses de quem seriam esses 24 anciões, existe também uma teoria que diz que eles são uma oferenda que Jesus tinha levado ao céu quando ele subiu. Quando Jesus morre, o que acontece logo em seguida? Há um grande terremoto, sepulcros são abertos e alguns anciões saem dos túmulos. Eles andam pela cidade e logo esses anciões, não se diz ao certo, mas são levados ao céu. Algumas pessoas acreditam que esses anciões são esses que aqui está falando, que é como se Jesus tivesse levado eles como uma primícia, como a melhor parte, como o Santíssimo, né? Às vezes, se não me engano, Paulo fala sobre um povo separado, né? Um Santíssimo. Então acredita-se que seja esse. Eu gostei mais da ideia dos 12 apóstolos e das 12 tribos de Israel, né? Que traz essa. É tanto que representa justamente isso. O vestido branco é a justificação através de Cristo Jesus. E a coroa é justamente a coroa que ele fala, né? Muitas das vezes a gente vê na Bíblia Jesus citando, ó, cuidado para você não perder a sua coroa, a coroa da vida. Então era sobre isso que representava esses anciões. No verso 5, a gente vai ver que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, né? E ali a gente vai ver justamente outra passagem bíblica que se assemelha muito com isso, é o Velho Testamento. Quando no Monte Sinai ali, como era que Deus falava com Moisés? Com trovão, relâmpago, vozes, né? Então ali mostra que aquele Deus é o mesmo Deus do agora, né? De milhares de anos atrás, é o mesmo Deus. Então se você chegar a Perseu, fala comigo como o Senhor falou com Moisés lá no monte, ou como o Senhor se mostrou, Ele vai falar com você desse jeito. Se tu vai aguentar e não vai estourar os teus tímpanos, aí é contigo. Mas ali representa o quê? Esses três fenômenos são frequentemente usados na Bíblia como sinais da presença poderosa e temível de Deus, especialmente no contexto de juízo, revelação ou teofania, como lá em Êxodo, em Ezequiel também, né? Ezequiel 1:13, descrevendo a visão do trono de Deus e os seres celestiais, que faz uma ligação direta com o Apocalipse 4, né? E logo em seguida, na frente do trono, o que é que nós temos? As 7 lâmpadas de fogo, que representam as 7 lâmpadas de fogo, Cícero. No caso, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas aí fica aquele questionamento: os 7 Espíritos de Deus é como se fosse 7 Espíritos diferentes, ou é um Espírito só com 7 atributos? É um Espírito só com 7 atributos. Para quem acertou, acertou. Amém? Então, ó, essa frase, no caso, ela é simbólica, né? Já aparece antes de Apocalipse, como lá em Apocalipse 1 e 4, que a gente leu, no 3 também, e no 11, que é justamente a base para essa afirmação dos 7 Espíritos. Isaías fala do Espírito do Senhor com 7 atributos. Quais são? O Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Esses são os 7 tributos do Espírito. É desse Espírito que está falando. A essência do Espírito Santo, ela contém esses 7 tributos.
E lá João vai tentar descrever a base do trono de Deus, né? Ó, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Algumas pessoas acreditam que aqui não era de fato um mar, né? Mas a visão mais próxima que João tinha de descrever seria o mar, até porque ele estava na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos era uma ilha, como já dizia o nome. E logo lá era muito mais fácil ele ver o mar, então logo ele poderia ter associado, né? Mas na verdade não. E também o mar de vidro, né? Quando ele fala dessa expressão mar de vidro, é sobre isso que ele quer falar. Mas na verdade, ó, João não está vendo um mar literal, mas algo que parece um mar. É geralmente traduzido, né, no termo grego como mar, mas aqui é simbólico. A palavra se refere a algo transparente como vidro. Aí ele vai dizer aqui, ó, no tempo de João, o vidro não era perfeitamente transparente como hoje. O uso do vidro aqui sugere algo brilhante, refletível e imponente, quase hétero. A semelhança como cristal, a palavra para o cristal indica o quê? A clareza absoluta, pureza, frieza e relevância. Juntas, essas expressões indicam algo como sublime, imenso e sagrado, que separa o trono do restante da cena, mas também reflete a glória de Deus. Então aqui ele fala, ó, a base do trono é algo sublime. Não tem um erro sequer. Não tem convívio com o mal. Não tem escuridão, não tem, sabe, não tem nada, um trinco, nada, é perfeito. Assim é a base do trono do Senhor. E lá também em Êxodo 24 a gente vai ver referências bíblicas sobre essa mesma visão, né? E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira tão clara como o próprio céu. Em Ezequiel também fala, ó, sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhante de um firmamento, como um cristal brilhante. Lá no Apocalipse 15 também, ó, vi como um mar de vidro misturado com fogo. Então, quando você vai vendo, quando muda de um profeta para o outro, a forma que ele explica, a forma que ele tinha o contexto imediato ali, muda a explicação, mas continua com a mesma representação. Amém? Aí, continuação, ó, a partir do verso B, né, 6b, diz assim, ó, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia como um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha como um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. E a pergunta é, quem são esses seres viventes? Aparece quantas vezes na Bíblia? Tem nome para eles? E aqui nós voltamos a Êxodo, a Ezequiel, a gente vai ver que um chama eles de serafim, outro chama eles de querubim, mas tanto uns como os outros, eles aparecem com essas mesmas configurações. Se eu não me engano, em Isaías, ele vai falar um pouco sobre isso, chamando eles de serafim. Portanto, lá ele só descreve com 4 asas, mas diz que eles também têm 4 faces, e as faces são as mesmas aqui dita. E aqui, porque, né, toda a simbologia de cada um desses personagens aqui, ela tem um porquê, né? Tanto o leão, como o boi, como o homem, como a águia, porque todos têm 6 asas, porque cheios de olhos. Então tudo isso é voltado para Deus. Isso representa o poder, a autoridade e a glória de Deus, né? Aqui alguns estudos, né, alguns pensamentos e opiniões dizem que esses seres são responsáveis de meio que filtrar a glória de Deus para o restante dos povos ali, tipo dos anciões e dos anjos, como se a glória de Deus fosse tamanha que eles precisassem ficar diante do trono para que a glória viesse primeiro até eles e deles fossem passadas
aos outros, né, para que eles não viessem ali sofrer ou morrer com tamanha glória do Senhor. Tem quem acredite nesse tipo de tese. E também tem a ideia de que é justamente sobre essa questão do significado de cada um dos seres, né? Por exemplo, o leão representa força, majestade e soberania. Já o novilho, né, que seria o boi, no caso aqui, ó, serviço, obediência, sacrifício. O homem, né, é o relacionamento, a comunicação e a inteligência. Já no caso da água, obrigado, filho, seria a velocidade, a visão aguçada, a realeza celestial. Então, quando você vê cada personagem e quando você entende que ambiente está sendo citado, que é a relação do trono do Senhor, então você pode ter certeza que tem algo mais por trás disso, né? E essa quantidade de olhos, Cícero, é justamente dizendo que nada acontece que ele não veja. Nada no céu nem na terra acontece sem que o Senhor não saiba. Amém? Alguns dizem, né, que esses seres estão ligados ao Novo Testamento, aos 4 evangelhos, porque lá é citado Jesus em várias formas diferentes, como o leão da tribo de Judá, que é citado lá em Marcos, né? Como em Lucas também é citado que Jesus é o cordeiro que veio do céu, né? E também em Mateus também, que é falado sobre ele ser um homem separado. E em João fala, se não me engano, é da águia que vem, que ela tem lá uma forma, eu me esqueci agora, mas ela vem como se fosse a fazer um ataque e assim volta. É como Jesus veio, fez o seu serviço, né, e voltou. É tanto que aqui fala que parecia uma águia em voo. Então você imagina uma águia em voo. Uma águia normal, ela tem um focinho mais centrado. Uma águia em voo, ela já está com um focinho mais firmado naquilo que ela está caçando, né, no alvo dela. Era assim Jesus. Amém? Dando continuidade, na partir do verso 9, deixa eu só ajustar aqui. No 9 diz assim, ó: todas as vezes que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E aqui nós vemos justamente a confirmação de quem são esses 24 anciões, né? Aqui nós vemos justamente esse entregar, quando ele fala que quando os 4 seres viventes estão dando glória a Deus, e os 24 anciões se prostram e entregam as suas coroas, aqui eles estão dizendo: ó, foi o Senhor que nos deu, mas pertence a ti. E esse entregar de coroa mostra a total dependência de Deus. E às vezes nós temos as nossas coroas, mas a gente precisa entender que não é nossa, pertence a Cristo. Então às vezes a sua maior coroa é a sua família, maravilhosa. Sua esposa é maravilhosa, seus filhos são maravilhosos. Minha coroa é a minha família. Minha esposa é maravilhosa, minha filha é maravilhosa, mas pertence a Ele. Ele me deu, mas é dele. Então quando eu oro, eu tenho que orar entregando, está aqui, ó, o Senhor me entregou, mas te pertence. Era isso que esses 24 anciões faziam. Amém? E no Apocalipse 4, né, termina com um retrato sublime da adoração celestial ao Criador. Essa cena mostra que a verdadeira adoração começa com Deus, é centrada em Deus e termina em Deus. Deus é glorioso, eterno, Criador de todas as coisas. Toda glória humana deve ser entregue a Ele. O céu inteiro vive em um estado de louvor constante. O pastor estava falando aqui sobre essa constante adoração. Eu não sei você, mas às vezes eu me pego pensando como é o céu, como é a sensação de adorar a Deus sem sentir necessidade de ir no banheiro, sem sentir necessidade de beber um copo d'água que já está me dando sede aqui.
sem sentir necessidade de ir para casa ou comer. Um dia eu vi uma pregação, abrindo só um parênteses aqui bem rápido, eu vi uma pregação que o cara falava assim: é muito interessante, a gente chega diante de Deus tão autoritário, a gente tem horário para chegar, para sair, e se Deus não aparecer, nós vamos embora, como se Ele tivesse sido nosso empregado. Às vezes nós chegamos na presença de Deus contando os minutos. Senhor, eu tenho 15 minutos só aqui. Por quê? Não, porque amanhã eu trabalho, eu tenho que dormir, eu tenho que me deitar logo. E às vezes nós deixamos de contemplar uma experiência completa pela nossa vida corrida. Fazemos um devocional corrido, oramos corrido, queremos a presença dele só naquele instante porque nós temos vidas corridas. Mas no momento exato que a gente tentar entender que no céu não vai ter essa corrida, que isso aqui não vale nada, mas que a presença dele é o que nos sustenta de verdade, aí você não está nem aí para essa corrida. Ah, não importa se amanhã eu vou estar cansado, o importa é o agora, e o agora eu estou diante dele. Amém? Vamos para o 5, amém? Para a gente dar um amém, glória a Deus. Meu tempo aí, pessoal, eu não sei quanto é que está. Acabou. Amém. Vou tentar ser bem rápido, acho difícil, mas eu consigo. O capítulo 5, a mensagem central de Apocalipse 5, né? Ela se centra no Cordeiro que foi morto e que é digno de abrir o livro que está selado, porque ele redimiu com o seu sangue um povo para Deus e reina sobre todas as coisas. E tem algo muito interessante aqui que bate de frente com algumas religiões a respeito de Jesus. A gente vai aprender nesse capítulo. E aqui logo no capítulo 5, no verso 1, a gente vai ver que tem um livro como um selo na mão do Senhor Deus, e que ele está ali selado com 7 selos. Aí eu te pergunto, por que 7 selos? Quando você traz para aquele tempo, antigamente, todos os documentos de importância, ele era vamos botar assim, diagnosticado com a tamanho da sua importância, com a quantidade de selo que ele havia. Então, um rei fosse mandar uma carta, tivesse um selo, show. Se tivesse 2 selos, já era um pouco mais preocupante. Se tivesse 3 selos, já sabia que era algo de muita urgência, que somente o outro rei, ou a quem era endereçado aquela carta, poderia abrir. E aqui nós vemos na mão do Senhor 7 selos, né? Entenda algo, toda a questão numérica citada em Apocalipse, ela tem um porquê. Todos os números, né, quando fala da Trindade, quando fala dos 4 seres viventes, quando fala dessa numerologia, ela tem um porquê, né? E o 7 representa a perfeição. É tanto que a gente vai ver logo à frente como o Cordeiro se apresenta. O Cordeiro, o Imaculado, se apresenta perfeitamente. E nós vamos ver que esses selos é justamente sobre isso, sobre essa perfeição. Era algo de tamanha perfeição. Era por isso que continha 7 selos. E aqui a gente vê, né, um anjo falando quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. E João fala, ó, ninguém era digno. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno nem sequer de olhar para aquele livro. E ele fala, eu chorava muito. Aqui eu me intriguei. Eu me explica como é que João chorava muito. Por que que João chorava muito? Por que que essa fala do anjo fez com que ele se atribulasse tanto? Aí você tira o motivo. É muito simples. Imagina que todo o projeto do Senhor ainda não estava por completo feito. Imagina que o sofrimento dos bons não teria ainda ali o seu resultado. João chorava porque não tinha salvação ainda. Porque o que estava na mão do Deus era o projeto, era o plano perfeito para salvar, para trazer de volta aqueles que tinham se perdido. E se ninguém era digno,
como esse plano aconteceria. Era por isso que João chorava. Um choro de uma humanidade que chorava, como o próprio Jesus falava, como Paulo falava, né? Como dores de parto. No 4 ele fala, né? Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui nós vemos a representação daquele que conseguiu. O plano do Senhor estava completo. O selo seria quebrado e o livro seria aberto. E o projeto dele de redenção aconteceria. Haveria esperança. Era isso que João estava dizendo. Há esperança no céu e na terra, porque o leão da tribo de Judá venceu. Aleluia. Deixa eu ver aqui, que eu não me perco. E aqui fala, ó: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro é a chave da redenção. A palavra cordeiro aqui se refere a um cordeiro jovem, um animal manso e sacrificial. Em vez de aparecer um leão vitorioso, como anunciado no verso anterior, João vê um cordeiro ensanguentado, mas em pé. Uma imagem chocante e paradoxal. Mas o que isso representa? O que torna Jesus digno não é apenas o seu poder, mas o seu sacrifício. Ele venceu não matando, mas deixando-se matar. Jesus venceu morrendo. Ele reina como cordeiro, não como um imperador armado, mas como um redentor crucificado. Esse é o nosso Jesus. Essa é a representação do cordeiro. Aí você olha, poxa, cara, mas qual é a lógica dos 7 chifres? Sem anexo? Qual é a lógica dos 7 olhos? Lembra que eu falei dos 7, a representação perfeita? E aqui fala, ó, ele tem os 7 chifres, os 7 olhos que representam os 7 Espíritos de Deus. Aqui fala, ele está cheio de toda a autoridade, de todo o poder, de toda a honra. Ele está completo. Aqui não mais alguém que soava sangue, não mais alguém que chorava pedindo: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas alguém agora que tinha o mesmo nível do Pai. Cícero, como assim? Vamos ver isso. No 7, ele fala o seguinte: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Glória a Deus. E recebeu-lo, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cara, isso aqui também me pegou muito. Você entende que a oração que você faz, ela não é rebolada ao vento? Você entende que ela chega até o trono do Senhor? Eu fiquei muito maravilhado com isso, porque em várias passagens bíblicas fala que o meu louvor, que a minha oração suba até ti como um aroma de um incenso suave, né? Como um incenso de um aroma suave. Agora imagina a tua oração, você na tua cama orando, e você achar, poxa, será que ele está me escutando? Será que ele de fato me dá atenção? E aqui é a representação disso. Sim, ele dá. As suas orações é apresentada diante do altar do Senhor. Nada do que você ora a Deus em espírito e em verdade é rebolada no chão. Amém.
a taças de ouro e o incenso, que é a oração dos santos. E a taça representa o que é a pureza, o valor e a santidade. Em alguns salmos, como o Salmo 141, 2, fala assim: suba a tua presença a minha oração como um incenso. Em Êxodo também, Arão queimava incenso diante do Senhor continuamente. Então tudo isso era interligado. Mas quando você vai estudando, você vai ver, poxa, agora faz sentido o incenso. E aqui nós vemos, eles cantavam um hino novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto. O teu sangue compraste, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. No 11 diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que nele há, que dizem. Aqui João está falando que toda a existência, que tudo que se encontra como um ser vivo, tudo que respira, tudo que tem fôlego de vida, eles cantam, eles dizem isso aqui, ó: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Eu quero te trazer algo muito intrigante aqui, que também é algo muito maravilhoso. Aqui, toda a existência compara Jesus a Deus em sua igualdade. Não tem uma hierarquia mais aqui. Aqui fala aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Jesus está aqui agora, juntamente com o Pai. Aqui mais uma vez mostra a sua revelação divina. O Deus homem, né? O homem Deus, aquele que veio para cumprir, aquele que era 100% Deus e 100% homem, recebe agora a glória que era pertencente somente ao Pai, agora pertence também a Ele. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Ei. Eu não sei você, meu querido, mas eu anseio por esse episódio aqui na minha vida. Eu anseio chegar no tempo onde não haja mais tempo, onde o espaço-tempo já não exista mais, onde dia e noite já não faça mais tanto sentido, sabe? Onde a única coisa que me importe é só adorá-lo, onde a única coisa que eu escute é a minha voz ecoando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente olha para tudo isso que João nos passa aqui, e a gente olha para a nossa vida hoje, às vezes a gente pode se passar: poxa, Cícero, mas a gente está tão distante disso, eu sou tão pecador. Mas é por isso que no capítulo 5 é mostrado o Cordeiro, é mostrado que alguém redimiu, e através dele nos é entregue uma coroa, através dele nos é entregue uma veste nova. Para quê? Para se assentar ao redor do trono do Senhor. Então, meu querido, como eu falei para você, isso aqui é só a ponta do iceberg. Essa passagem bíblica, esse estudo, ele é muito mais aprofundado. Se você for procurar, você vai, em um versículo você passa uma semana e ainda não consegue escavacar tudo. Então, a missão e o dever de casa que eu deixo para nós é que amanhã, quando você fazer o seu devocional,
medite, se apegue mais, beba mais um pouquinho. Eu tenho certeza que ainda tem mais uns litros aqui para você beber. Amém? Glória a Deus. Dê a salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Fica de pé para a gente orar, amém? Aleluia. Digno és, Senhor. Santo é teu nome, Deus. E não há outro igual Ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir, cante, o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Glória a Deus, digno és, Senhor, aleluia. Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele está olhando para você, querida. Ele olha das alturas, Está atento a ouvir você. atento a ouvir as suas Criaturas. Levante a mão e diga: eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a tua feitura, Obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar a canção. Levanta a mão, canta pra ele, vai. deixa subir o incenso santo, deixa subir A minha adoração.
adoração. Adore a Ele, o único digno de receber, sem se cansar, sem parar, apenas atento ao momento certo. Dia e noite, Noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Deixa subir, canta, vai. Incenso santo, deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. O interessante que é observar que nessa palavra, João é convidado a subir. Jesus disse: sobe para cá. Significa sai do natural, entra no espiritual e vê o que eu vou te mostrar. E aí ele viu o céu. E ver o céu, meu irmão, é inexplicável. E ao ver o céu, João viu tudo aquilo e ainda achou motivos para chorar. Você sabe por quê? João chorou no céu. Porque quando olhamos para nós, quando vemos a nossa humanidade, só o que não nos falta é motivo para chorar. E quando ele identificou que não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, você entende isso? Ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Deus não está no céu, então ele não era digno. Você já pensou, você parou? A dignidade, aquilo que é revelado, está interligado a merecimento. E merecimento está ligado a sacrifício. Você recebe o seu salário por quê? Porque trabalha. Se não trabalhasse, não era digno de receber. Então, nas leis de Deus, se ele mesmo não obedecesse, nem ele era digno. Mesmo sendo digno, você entende? Digno, mas se não obedecer, se não estiver dentro daquilo que ele mesmo estipulou, a dignidade não vem. Mas de repente, João ouviu alguém dizendo: calma, o Cordeiro pagou o preço, ele agora é digno. Ele é digno de receber, ele é digno de abrir o selo. Por quê? Porque pagou o preço. Uau! Que coisa sobrenatural. Em todo o contexto, o que você tem que entender é: Jesus é digno, e ele é o único digno de abrir os selos. E aí tudo se rendeu ao Senhor aqui naquele lugar. Tudo, João já olhava e não via mais motivo para chorar. O ancião disse: não chores mais. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, não temos motivo para chorar. Quando olhamos para nós, Dudu, para mim e para você,
temos vários motivos para chorar. Mas quando olhamos para Jesus, não há motivos para chorar. Não chores mais, porque o Cordeiro de Deus é digno. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e toda lágrima Ele vai enxugar dos teus olhos, porque Ele é digno. E aí a gente se prostra e diz: a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele pagou o preço. Ele é digno, e toda a glória, toda a coroa, tudo deve ser colocado aos seus pés. Ele é digno, Ele pagou o preço. Levante suas mãos no céu e cante mais uma vez esse refrão. Diga: deixa subir, aleluia. Deixa subir o incenso santo, deixa subir o quê? A minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Eu queria que você levasse isso para você agora. O salmista perguntava a si mesmo: por que estás abatida, minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espere em Deus. Você tem que se animar essa noite, porque se você olhar para você, você tem motivos para chorar. Mas se você olhar para Deus, não há motivos mais para chorar, porque o Senhor já te fez mais do que vencedor, aleluia. Ah, querido, eu sei que a nossa humanidade não consegue nos tirar daqui. Os nossos cansaços, as nossas contas para pagar, os nossos medos, mas o Senhor está dizendo: vem cá, sobe. Vem cá, sobe, deixa eu te mostrar os tesouros dos céus. Deixa eu te mostrar o que é oculto, que só pode ser revelado no espiritual. Deixa eu te dar a revelação de que se você olhar para Cristo, não há motivos mais para chorar. Olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Olhe para Ele e verás a glória de Deus. E verás a glória de Deus. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, Até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, Até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Quando nós olhamos para Deus, Ele é um ser santo. Deus não precisa de fé. Nós precisamos de fé, Deus não precisa de fé. Eu posso dizer uma coisa que Deus queira que você entenda: Deus não precisava salvar você. A dignidade dele era suficiente para ele permanecer no céu. Salvar aquilo que se sujou, salvar aquilo que se corrompeu, é correr o risco de se corromper também. Mas ele escolheu, Jesus escolheu vir salvar. Ele disse: Pai, eu vou. Pai, eu vou. Mas filho, você sabe o que é entrar em um corpo mortal. Você sabe o que é sofrer por aquele povo que não merece. Pai, eu vou. Você sabe o risco que corre. Eu vou. Pois vá. E ele veio. E ele pagou o preço. Por isso se tornou digno. Por isso que quando termina diz:
ao que está sentado no trono e o Cordeiro. Será que Jesus não era digno antes? Fale para mim, Dulce. Será que Jesus não era digno antes? Digno ele era. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele já estava lá. Ele era o verbo e tudo se fez por ele. Agora eu e você só poderíamos ser salvos se Jesus pagasse o preço. Ele não precisava pagar o preço. Ele não precisava. Eu precisava pagar o preço. Quem precisava ser digno era eu. Será que isso era possível? Será que isso é possível? Eu pagar o preço? Você entende porque se fez digno? O anjo estava assim: nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra é digno de pagar o preço. Ei, um homem, não um Deus, mas um homem pagou o preço. Eis que é o Cordeiro de Deus, que se fez homem e foi sobre a terra e pagou o preço, sendo homem, para que salve todo aquele que crê. Você crê? Você crê? Eis que o Cordeiro de Deus pagou o preço por você. Você não é digno, mas Ele é digno. Você não é digno, mas Ele é digno. Eu não sou digno, mas Ele é digno. E sendo Ele homem como um de nós, pagou o preço por nós. Deus não precisava pagar preço por Ele. Deus é santo, Deus é puro. Mas Jesus escolheu se fazer homem para, por sendo homem, salvasse muitos de nós. Levante sua mão e diga: Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga isso agora: Jesus, eu te entrego a minha vida, porque o Senhor é digno. E por causa de ti eu posso ser salvo. Por causa de ti, Jesus, eu posso ser salvo. Tu se fez o Cordeiro. O sacrifício era necessário ser feito. E o Senhor se fez o sacrifício para que eu e toda a minha família pudéssemos te conhecer e ser salvo por ti. Então hoje reconhecemos a tua santidade e te damos honras e glórias, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Procure alguém para orar agora. Vamos orar 2 a 2. Vamos orar uns pelos outros, para que a gente esteja firme nessa palavra, para que a gente esteja firme nessa fé, nessa convicção de que o Cordeiro já pagou o preço. A palavra é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é aquele que permanece no Cordeiro, que permanece fiel, inabalável, debaixo da sombra do Altíssimo Deus. Oh Jesus, essa noite estamos diante de ti, fracos, dependentes, encarecidos da tua presença de uma forma, Senhor, tão profunda. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, dependentes de ti, porque, Senhor, mesmo que estando dentro da igreja, mesmo as coisas dos céus sendo reveladas para nós, Senhor, se olhamos para nós, temos motivos para chorar. Se olhamos para o irmão, temos motivo para chorar. Se conhecemos a situação uns dos outros, também temos motivos para chorar. Mas se olhamos para ti, Deus, não há mais motivo para lágrimas. Há motivos para busca, há motivos para crer, há motivos para permanecer, há motivos para acreditar que vai dar certo, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Senhor, alegra o coração desses que estão aqui essa noite, alegra o coração desses que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, Senhor, pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, o teu povo deve ter motivos para sorrir, o teu povo deve ter motivos para dizer: santo, santo, santo é o Senhor. O teu povo tem que ter motivos para se alegrar, porque tu és suficiente. Oh, xaralabarala yalassore. Não há outro como Tu és suficiente. não há outro como tu. Não há outro como Oh, tu. Não há outro como Jesus. só tu és És santo. Só tu és santo. E Não há outro como tu. não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Só tu és Santo, oh Deus, só tu és. santo. Nós nos alegramos na tua presença, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, só tu és santo. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. A palavra que vem sobre a sua vida é uma palavra de salvação. E se você recebe, não há mais motivo para chorar. Balance a mão do seu irmão, da sua irmã agora e diga: não há motivos para chorar. Se Jesus é contigo, alegra o teu coração e confia nele, em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa, diga: tenha fé, tenha ânimo, tenha fé, tenha ânimo. Glória a Deus. E não há outro. Só tu és Santo, oh Deus, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu. Jesus. Só tu és. Levante as mãos na sua casa, ore pela sua família agora, Pai. Nós declaramos uma visitação especial na nossa família. Se há falta, se há enfermidades, doenças, se há confusão, que o Senhor resolva. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e coração dos filhos aos pais. Que o Senhor converta o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Que o Senhor possa trazer a unidade da sua casa. E que o Senhor possa ver seus filhos vivendo em paz. Pai, nós oramos pelo suprimento do teu povo. Que não haja falta de alimentos, que não haja condições para remédios, que não haja falta de fé. Que seja um povo de oração e um povo crente, clamando, orando, buscando e transformando em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Amém. Vamos dizimar, bora ofertar com entendimento. Você que vai fazer pelo Pix, eles vão colocar as chaves nas TVs, no QR Code. Você que vai fazer pelo envelope, levante sua mão, eles vão deixar até você. Mas o entendimento
do que é ser fiel. A palavra fidelidade, ela não está ligada a uma parte. Não existe alguém meio fiel. Jesus disse assim: vocês dizem que se cometer adultério, vocês são culpados. Mas eu digo que se você desejar cometer adultério, você já é culpado. Então a fidelidade, ela não está ligada à metade das coisas, ou um pouquinho. Eu dou o meu dízimo, mas não é o dízimo. Você nunca teve essa experiência, mas eu tive várias vezes essa experiência. Eu tive há anos atrás um dono de loja, um grande dono de loja dessa cidade, por um bom tempo, foi discípulo meu lá na outra igreja. E ele fazia questão de vir na minha loja deixar o dízimo dele. Questão. Ele fazia questão, e eu tinha tanta raiva daquilo. Porque ele chegava, sabe, com o dízimo dele para me entregar na frente de todos os clientes, na frente de todo mundo, os taxistas aí da frente. E todo mundo sabia que era ele, dono de, se eu não me engano, 3 lojas nas regiões. E ele chegava, irmão, com 50 reais dentro de um envelope e tacava ali para todo mundo ver que ele estava dando dízimo. A minha vontade era rasgar aquele envelope, jogar aqueles 50 reais na cara dele, de safado, sem vergonha. É impossível que um dono de loja ganhe menos do que um assalariado. E você vem aqui me humilhar dizendo que eu preciso do seu dízimo. Porque era isso que ele queria fazer. Ele queria fazer que, como eu sou pastor, eu precisava daquela esmola que ele estava dando. E em vez de eu abençoá-lo, toda vez o que vinha dentro de mim, Marisa, eu sou homem, mas vinha assim: desgraçado, você vem na minha loja me humilhar. Eu não via um homem de Deus, eu via Satanás vir na minha porta querendo expressar que eu era ladrão, porque recebia dízimo, porque era pastor. E o ladrão era ele. Você entende que é dignidade? Eu fui criado, irmão, não é porque eu sou crente, eu fui criado com caráter de não dever na rua. Eu não devo na rua porque eu sou crente. Eu não devo na rua porque eu sou filho do Ocimar, e o Ocimar me criou assim. Essa é a dignidade dele, todo mundo conhece o papai da cidade. Aí vem a pessoa me chamar de ladrão porque eu sou pastor, e eu não tenho como fugir. Porque sou pastor, mas não sou ladrão. Você está entendendo? Mas muitos que fazem como esse homem, que dão dízimo por parte. Tem muito. Estou contando esse porque esse era o cúmulo do ridículo. Mas tem gente que a gente vê, quando o tempo que eu vi os envelopes, né, que vinha o nome, a gente vê que é impossível aquela pessoa ganhar aquilo. Impossível, é vergonhoso. Para que dizima? Para que diz dizima? Ananias e Safira morreu por causa disso, gente. Porque dizia que dava e não dava. Não existe fidelidade pela metade. Ou você é fiel à sua esposa ou não. Não existe. Então coloca no teu coração dignidade. Porque dignidade está completo. Eu sou digno aqui, eu sou digno no meu trabalho, eu sou digno na minha casa, eu sou digno. Porque o Senhor é digno de receber a minha dignidade. Amém? Levante sua mão. Levante seu envelope. Diga: Senhor, Tu conheces o meu coração. E o Senhor sabe o que é que o meu coração anseia. E eu não preciso te comprar para isso. E nem preciso de mérito de pastor nenhum. O que eu preciso é de dignidade, de chegar diante de Ti e saber que o Senhor tem orgulho das minhas ações. Por isso eu dizimo e oferto com alegria. E ninguém vai me roubar essa alegria de ser fiel a Ti. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Você que fez pelo Pix, levante sua mão, adore, adore. Adore porque, meu Deus, Abraão dizimou quando ninguém cobrou dízimo a ele. Essa é a verdade. Ele dizimou porque quis agradecer, porque quis expressar o amor. Então só adore. Eu quebro meu vaso Aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso Aos seus pés. aos pés do meu amado. Tem alguém que precisa de oração na área da saúde,
Vem até a frente. Nós vamos orar por você, nós vamos ungir você com óleo. Quero convidar já os presbíteros. A palavra traz sobre nós essa promessa. Se vocês estão doentes, não é isso que vai paralisar vocês. Vão até os presbíteros da igreja, eles vão ungir vocês com óleo e vocês serão curados. O natural não pode parar o sobrenatural. E Deus, Ele é totalmente suficiente para fazer de você alguém capaz de ser curado, de ser curada, de ser transformada. Querido, em nome de Jesus, coloque as mãos agora sobre a sua cabeça, já vai recebendo a unção de graça, de força, de humildade, de controle emocional. O Senhor é aquele que controla as nossas emoções, controla os nossos pensamentos, controla a nossa ansiedade. Você que vive ansioso, que vive preocupado, que vive desfocado, que o Senhor te capacite a pensar com a mente livre, porque você não é mais escravo. Você não é mais escravo. O Senhor já te libertou, o Senhor já te capacitou. Vai recebendo cura, vai recebendo em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora e declaramos cura, Senhor. Pai, nós já te adoramos essa noite, porque nossa palavra que vem ao nosso coração nos encoraja a crer, e o controle dos nossos pensamentos nós dedicamos a Ti agora, pelo nome de Jesus. Levante as mãos para a nave da igreja, ore para essas cadeiras, ore por cada pessoa que se senta nelas nos domingos, que às vezes só vem nos domingos por motivos de trabalho, às vezes por motivos de condições que não conseguem vir, ou até por desânimos, por frieza, por modidão. Pai, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja. Pai, aviva a Tua igreja, faz a Tua igreja uma igreja poderosa, faz a Tua igreja uma igreja unida, faz a Tua igreja, Senhor, uma igreja que capacita a família, para ser mais do que uma família, mas uma igreja que serve a Cristo. Tua igreja viverá poderosa sobre a terra, Pai, em nome de Jesus, em cada casa, em cada bairro que nós estamos morando, que o Senhor acenda uma luz, usando cada família dessa congregação, para ser testemunho vivo de milagres, de cura, de prodígios e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela igreja de redenção, nós oramos pela vida do Paulo, nós oramos pela vida da Carla, nós oramos, Senhor, pela vida dos seus filhos, Senhor, o Charles, a Amanda, o Isaac, Pai, em nome de Jesus, traga sobre eles a Tua unção de graça, de força, de permanência, para que eles não desanimem. Cobre ali todos os membros da igreja, para que também sejam fortalecidos e que possam também estar ajudando Teu servo ali naquele lugar. Pai, nós acreditamos, Senhor, no mover sobre essa casa. Abençoa cada líder, cada obreiro, cada diácono, cada presbítero, cada pastor, cada músico, Senhor, cada um que vão se dedicar a trabalhar nos kids, a trabalhar com jovens, a trabalhar com casais. Pai, edifica a Tua casa e ela não será abalada. Edifica a Tua casa, une o nosso coração e faz de nós um povo vencedor, permanente em Ti. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu creio, eu recebo, eu acredito. Eu abençoo você na graça, na força do amor, na força espiritual do Espírito. Esse amor que transborda sobre tua vida, essa graça que é suficiente para te salvar, e essa consolação que estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã. Deus é contigo.
Uma semana maravilhosa para vocês. Sábado nós temos culto Kids. Sábado, culto Kids. Traga a sua criança, traga o seu vizinho. Amanhã nós temos célula Kids lá na casa da tia Deja. Célula Kids amanhã e sábado culto Kids. Contamos com você.